Em 9 de março de 2000, Leah Roberts entrou em seu carro, saiu de Rayleigh, na Carolina do Norte, e nunca mais voltou para casa. 21 anos depois, o mistério permanece sem solução. A morte de um ente querido é uma das experiências mais difíceis que podemos passar, e ainda mais se for nossa mãe ou nosso pai. No caso de Leah Roberts, essa perda foi ainda mais grave, pois ela teve o azar de perder os pais ainda muito jovem. Foi a experiência mais dolorosa de sua vida, e ao mesmo tempo, a mais transformadora. Mas o que ninguém esperava era que o seu despertar existencial a faria desaparecer para sempre. Carolina do Norte, Estados Unidos. Leah Tobin, nascida em 1976, era a mais nova dos 3 filhos dos Roberts. Uma família com uma saúde muito delicada e que logo cairia em desgraça. O seu pai seria diagnosticado com uma doença pulmonar crônica, quando Leah tinha apenas 17 anos. Alguns anos depois, a menina começou seus estudos na Universidade Estadual da Carolina do Norte, em Rayleigh. Mas, já no segundo ano de carreira, o primeiro dos infortúnios viria. Sua mãe morreu repentinamente de um ataque cardíaco. A dor na família foi imensa. Leah ficou tão arrasada que decidiu interromper os estudos por um tempo. Ela precisava descansar, passar alguns dias em paz. No outono de 1998, já com sentimentos mais estáveis e cabeça mais focada, a jovem voltou à universidade. Mas um novo contratempo a atingiu, quando teve que ser hospitalizada após se envolver em um grave acidente de carro, no qual colidiu com um caminhão e no qual um pulmão foi perfurado e seu fêmur fraturado. O choque foi tremendo. Na verdade, ela confessou para sua irmã Cara que quando viu o caminhão vindo em sua direção, ela teve certeza de que iria morrer. Leah se sentiu como se estivesse nascido de novo. Com tanto choque, ela novamente fez uma pausa nos estudos. Ela sentiu que cada dia poderia ser o último. Então, decidiu viver a sua vida ao máximo a partir daquele momento. Mais uma vez, o infortúnio cruzaria o seu caminho. E na primavera de 1999, o seu pai faleceu. Leah ficou totalmente órfã, completamente desolada. Ela nunca mais poderia receber o amor de seus pais. Ela ficou apenas com seus irmãos, que agora se tornariam as suas figuras mais adultas. Leah então deu a Cara o controle de sua conta bancária, na qual o dinheiro herdado de seus pais havia sido depositado. Com seu bacharelado em espanhol e antropologia quase concluído, Leah definitivamente abandonaria a faculdade. Embora Cara e Heath, o seu outro irmão, tentassem convencê-la a não desistir, Leah não viu razão e recusou categoricamente. Em vez de continuar estudando, Leah escolheu desenvolver novos talentos. Ela começou a tocar violão e tinha a fotografia como hobby. A menina não ficaria mais horas na aula. Agora, ela fazia isso em cafeterias locais, escrevendo poemas sobre o significado da vida. A perda de seus pais e sua própria experiência de quase morte fizeram Leah mudar completamente a sua maneira de ver o mundo. Para Leah, a vida era escrever, fazer música, tirar fotos, a vida era arte. E então, ela pensou que iria entendê-la até o fim de seus dias. Mas ela ainda tinha que dar o próximo passo em direção à purificação da alma que tanto procurava. O maior refúgio do ser humano, a solidão. É assim que Leah partiria em seu caminho para o isolamento e embarcaria na jornada mais aventureira e curativa de sua vida. Na manhã de 9 de março de 2000, Leah falou com Cara por telefone sobre os planos futuros de um encontro, e elas concordaram em se encontrar em breve. Naquele mesmo dia, no início da tarde, ligou para Nicole, sua colega de quarto, com quem conversou sobre se encontrar no dia seguinte. A amiga saiu para trabalhar e voltou horas depois. Era sua rotina habitual, mas ao voltar, ela descobriu que Leah não estava no chão, nem no seu Jeep Cherokee branco. Estava estacionado na garagem inicialmente. Ela pensou que iria dar um passeio para se refrescar.
Era muito frequente ela fazer isso. Desde que abandonou a faculdade, ela vinha e ia em intervalos de tempo imprevisíveis. Mas no dia seguinte, quando Nicole e Lia deveriam se encontrar, Lia não apareceu para o encontro. Ela nem havia voltado. Isso já era muito estranho. Mesmo assim, elas decidiram esperar. No final do dia seguinte, 11 de março, não apenas Lia estava ausente, mas amigos e familiares que esperavam vê-la ligaram para sua casa para fazer contato com ela, mas nada. Agora era realmente alarmante. Todos estavam muito preocupados com Lia. Então, na segunda-feira, 13 de março, Cara denunciou a situação. Lia estava oficialmente desaparecida. Em 14 de março, Cara e Nicole começaram a procurar. Lia havia levado uma quantidade significativa de roupas com ela, sugerindo que ela ficaria fora por um longo período de tempo. Bia, a gata que as 3 meninas adotaram, também não estava lá. O que encontraram foi um bilhete escrito pela própria Lia, no qual dizia o seguinte: "Eu não sou suicida, eu sou o oposto." O bilhete foi ilustrado com um desenho do sorridente gato Cherish, personagem do livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Lia também colocou dinheiro, cerca de 1 mês de sua parte do aluguel e despesas relacionadas, fazendo com que seu retorno fosse esperado em algumas semanas. Como Cara ainda tinha uma preocupação sobre as contas bancárias de Lia, ela decidiu analisar os registros financeiros de sua irmã. Foi lá que ela viu que Lia retirou vários milhares de dólares na tarde de 9 de março e pagou por um quarto de motel perto de Memphis, Tennessee. As transações subsequentes seriam compras de alimentos e suas localizações sugeriam que Lia estava viajando para o oeste na Interestadual 40. Mas depois de comprar um fogão a gás para camping, pouco depois da meia-noite de 13 de março em Brooks, Oregon, a trilha de compras com cartão iria acabar para sempre. Para entender por que Lia estava indo para o noroeste do Pacífico, Cara e Suzy Smith, a melhor amiga de Lia, foram aos cafés que Lia frequentava em Durham. Lá, elas conheceram Janine Killer, uma garota com quem Lia havia conversado sobre a obra do escritor Jack Kerouac. Ambas ficaram particularmente impressionadas com seu romance, The Dharma Bums, um livro sobre dualidade na vida e os ideais de Kerouac. Nele, o autor é levado por grandes atividades ao ar livre, montanhismo, caminhada e carona pelo oeste dos Estados Unidos. Tudo isso em contraste com seu lado mais urbano, frequentando clubes de jazz, leituras de poesia e festas com bebedeiras. O romance termina com a busca do protagonista por um contexto budista para suas experiências. E ele faz isso como vigilante de incêndio no que hoje é o Parque Nacional do Pico da Desolação, uma paisagem pelo qual Kerouac se apaixona completamente. Lia expressou muito interesse em visitar essa área sozinha e em recriar tudo o que está escrito naquela obra de Kerouac. Cara finalmente respirou de alívio. Ela havia descoberto o motivo da partida de sua irmã, e embora as contas do cartão de Lia não mostrassem nenhuma atividade nova, não havia razão para acreditar que algo infeliz tivesse acontecido com ela. Cara esperava que Lia lhe enviasse uma carta em 18 de março pelo seu aniversário. E quando um bilhete finalmente chegou em casa naquele dia, Cara o abriu super animada. Porém, foi algo bem diferente do que se esperava. Uma carta do xerife do condado de Durham. O Jeep Cherokee de Lia foi encontrado, caiu e naufragou em uma floresta. No entanto, Lia não se feriu ou morreu dentro do veículo. A garota havia desaparecido do carro. Não havia nenhum vestígio dela. Foi muito estranho. O carro foi descoberto por um casal enquanto viajava ao longo do Canyon Creek. A noiva e o noivo observavam como alguns galhos e árvores foram arrancados abruptamente. Então, eles desceram a estrada e no final de um barranco íngreme estava o Jeep de Lia bastante danificado. Levando em consideração a trajetória do carro por entre as árvores e os consequentes danos que causou, os pesquisadores determinaram que o carro estava a 64 km por hora. Nesse ponto, ela deixou a estrada e desceu a encosta íngreme. Os itens pessoais de Lia ainda estavam dentro do veículo, mas foram arremessados pela força dos golpes. No entanto, não foram encontrados vestígios de sangue, nem outros sinais de ferimentos ao motorista. Os agentes ficaram pasmos.
A única explicação possível era que ninguém estava dentro do Jeep no momento do acidente. Algo que mostrou que o desastre foi intencional, organizado, planejado. Por que Leah teria feito tal coisa? No entanto, a polícia encontrou cobertores e travesseiros pendurados na janela do carro. Curioso, tinha sido usado como refúgio após sofrer o acidente. Os agentes também encontraram vários pertences de Leah. O passaporte, o talão de cheques, a carteira de motorista, as roupas, o violão, os CDs. Também descobriram pedaços de ração de gato e uma pequena transportadora que confirmou que Leah havia levado o animal com ela. Embora ele não estivesse no local também, objetos de valor como $2.500 e algumas joias também foram deixadas no veículo. Então, se não tivesse sido um roubo, o que teria sido? Cara e Riff voaram para Birmingham para ajudar os investigadores. Eles visitaram o local do acidente e, com a ajuda dos policiais, criaram um panfleto que foi distribuído por toda a cidade. Por outro lado, entre os pertences de Leah, eles encontraram uma pista importante, a entrada para uma exposição de American Beauty no Bellis Fair Mall Theatre, em Birmingham, na tarde de 13 de março. Isso indica que Leah pode ter passado algumas horas na cidade. Então, eles acharam que Leah poderia ter visitado o shopping e consultar os proprietários e clientes. Perto do teatro havia o único restaurante do local. Então, Cara e Keith decidiram entrar para investigar. Foi o único lugar que Leah poderia ter comido naquele dia, e de fato tinha sido. Lá, a polícia encontrou 2 clientes, ambos homens, que não só se lembravam de ter visto Leah, mas sentaram-se com ela para conversar. O assunto da conversa? Kerouac e seus planos para imitá-lo. Um dos meninos alegou que Leah havia fugido com um homem misterioso, o Barry, para quem ele forneceu uma descrição para o seu desenho policial correspondente. Porém, nenhum outro cliente foi capaz de comprovar a existência desse companheiro enigmático. O FBI, que passou a investigar o caso, apontou 2 sinais que faziam temer o pior. Por um lado, o dinheiro encontrado nas calças de Leah implicava que a garota havia gasto muito pouco em Birmingham, muito menos do que o esperado, se tivesse ficado na cidade por vários dias. E por outro lado, o anel de noivado de sua mãe encontrado no carro, um bem sagrado para ela e que ela nunca teria tirado voluntariamente, a menos que ela tivesse esquecido completamente quem ela era. 2 evidências que sugeriam que Leah tinha sido vítima de um crime. Após 4 dias difíceis de investigação, Cara e Riff voltaram para a Carolina do Norte. A teoria de que Leah poderia ter sido ferida no acidente e fugido ainda era válida. Assim, a polícia, com a ajuda de cães e helicópteros, passaram 2 semanas vasculhando a área ao redor do Jeep, mas nada. Ainda não havia vestígios. Tudo o que encontraram foram imagens de câmeras de segurança de um posto de gasolina, onde Leah parou para reabastecer. Dava para ver que uma garota estava sozinha, aparentemente em boas condições. Às vezes, ela espiava no estacionamento, uma área não coberta por câmeras, como se estivesse esperando alguém. Seria um companheiro de viagem? Talvez o Barry? Semanas depois que o caso foi descoberto, um homem ligou para o escritório do xerife para relatar um possível avistamento de Leah. Ele alegou que a sua esposa a viu desorientada, confusa, vagando por um posto de gasolina em Everett, perto de Seattle. Após dar as informações, o homem pareceu entrar em pânico. E antes de se identificar, desligou o telefone. Foi muito enervante, perturbador. Ninguém esperava essa ligação. Mas, apesar de novos dados fornecidos, Leah ainda não apareceu. As semanas se passaram e, na ausência de novas evidências, a investigação inicial foi concluída. A esperança de encontrar novas pistas estava desaparecendo. Até a insistência de Cara em analisar melhor o carro valeu a pena. A irmã então pediu ao gabinete do xerife do condado de Whatcom que ficasse com o carro de Leah. Ela sabia que ainda poderia haver informações para extrair do veículo, uma decisão muito sábia. Em 2006, Mark Joseph, o detetive que originalmente investigou o caso, passaria os seus arquivos para 2 jovens detetives. E estes, ao analisar o caso, descobriram de fato que o carro não havia sido totalmente analisado. Ninguém nunca tinha olhado sob o capô,
Então, eles o abriram e descobriram algo incrível. O filme do relé de partida foi cortado. Algo que teria permitido que o carro acelerasse sem ninguém ao volante. Dessa forma, foram confirmadas as primeiras suspeitas de que o acidente havia sido causado propositalmente. Além disso, os detetives encontraram uma impressão digital desconhecida sob o capô e DNA masculino nas roupas de Leah. Essas pistas levaram os investigadores de volta a Barry, o que parecia ser o verdadeiro culpado pelo desaparecimento de Leah. Uma das duas testemunhas que viu Barry continuou investigando e conseguiu identificar parcialmente o sujeito. Barry havia trabalhado como um mecânico e tinha formação militar. O suposto perfil de Barry aumentou ainda mais as suspeitas dos detetives, mas era tarde demais. Barry havia se mudado para o Canadá e estabeleceu sua busca em todo o país vizinho, com poucas informações sobre ele. Era tudo menos viável. Finalmente, e acima de todo esforço de Carrie Heath, Barry nunca poderia ser capturado, e o paradeiro de Leah nunca foi conhecido. Hoje, eles nem sabem se a sua querida irmã ainda está viva, absolutamente nada. Em março de 2000, Leah Roberts entrou em seu carro, dirigiu de sua casa em Raleigh, Carolina do Norte e nunca mais voltou para casa. 21 anos depois, o mistério permanece sem solução.